Olá, sou Hélio Sato, médico ginecologista e obstetra, e agora vamos comentar um tema na qual eu tenho um grande interesse, que é o climatério e a menopausa. Esse é um momento especial da vida de uma mulher, na qual ela já viveu muitas experiências e ela vai entrar num novo ciclo, no ciclo na qual seus ovários deixarão de produzir os hormônios e eventualmente algumas mulheres não têm nenhuma percepção dessa diferença, no entanto a grande maioria acaba tendo sintomas e sinais relacionados a essa situação. E é o momento na qual ela precisa se preocupar com o que virá no futuro. E esse tema ganhou grande importância com o aumento da longevidade das mulheres. No passado, a expectativa de vida era em torno de 60, 65 anos no início do século. E atualmente estamos alcançando 85 anos. E com novos avanços da medicina, principalmente do ponto de vista preventivo, não será surpresa a maioria das mulheres conseguirem alcançar seus 100 anos de idade no nosso futuro muito próximo, inclusive na atual geração. Portanto, a mulher talvez vá viver muito mais anos na fase da menopausa e climatério do que na fase reprodutiva. Então, ter alguns cuidados pode ser toda a diferença em termos de qualidade e a expectativa de vida que uma mulher vai ter após os 50 anos. E a primeira pergunta que vem, o que é climatério, o que é menopausa? A menopausa, por um critério estrito, é a ausência da menstruação nessa fase por mais de um ano. E dessa maneira fica caracterizado a parada da menstruação, ou seja, a menopausa. O climatério, ele pode estar relacionado à transição entre a vida reprodutiva, a menopausa e todos os sintomas relacionados desse momento. E os principais são ondas de calor. A mais frequente, a paciente começa a ter uma sensação de calor com suor, principalmente na face, no dorso e aqui na região peitoral. E são calores na qual ocorre de uma maneira muito súbita, levando a uma transpiração, um certo constrangimento e pode eventualmente alterar o sono ou a qualidade de sono dessa paciente. Outro sintoma comum é a redução do volume do cabelo, uma perda da elasticidade e também da cor da pele, outra queixa, unhas quebradiças, alteração do sono, como já citei, eventualmente uma diminuição da sua energia e dessa maneira uma maior chance de depressão, de ansiedade e também alterações genitais, como a diminuição da libido, a diminuição da lubrificação da vagina no momento da relação sexual e maior risco de incontinência urinária. E o mais importante de todos, pensando do ponto de vista em termos de tratamento de longevidade, é maior chance da perda de cálcio, levando a uma situação de osteopenia e numa situação mais severa a osteoporose. A média de idade na qual a mulher brasileira entra na menopausa é por volta de 49 anos. No entanto, observamos pacientes em menopausa precoce, ou seja, aquelas que ocorrem antes dos 39 anos, e a tardia, aquelas que ocorrem após os 55 anos de idade. Principalmente aquelas pacientes que têm uma menopausa precoce, é muito importante procurar um médico, um ginecologista de preferência, para que faça uma avaliação completa da sua saúde e, uma vez não tendo contraindicações, considerar uma terapia hormonal, que muito embora no passado ele teve algumas questões em relação ao maior risco de câncer de mama, maior risco de doença cardiovascular, e essa situação nos levou a um novo aprendizado. Atualmente existem opções que diminuem a chance do risco de mama em comparação a uma mulher que não faz uma terapia hormonal, e também alternativas que diminuem o risco cardiovascular dessa paciente que padeceu da menopausa precocemente. E, no entanto,
entanto, é muito importante essa avaliação porque existem situações na qual a mulher não pode fazer a terapia hormonal. Cumpre destacar neoplasia de mama, ou seja, câncer de mama, alteração endometrial, alterações coagulatórias, mas todas essas situações elas precisam ser individualizadas e analisadas por um médico com bagagem e experiência no tratamento dessa situação do climatério e menopausa. A sexualidade, ela não deve ser restrita somente àquela mulher que está na fase reprodutiva, pois a atividade sexual ela é prazerosa, ela pode trazer energia ao casal, uma maior vínculo ou maior vínculo afetivo tanto à mulher quanto ao homem. E muitas vezes a falta dos hormônios acabam levando à diminuição da libido, secura vaginal, incontinência urinária, que remete a um desinteresse sexual. Mas essa situação ela pode ser tratada por meio de uma terapia hormonal. Obviamente é necessário ter segurança nesse tratamento. Por isso a avaliação do ginecologista novamente ressalto que é muito importante para a avaliação individual de caso a caso. Mas o uso da testosterona, muito embora seja um pouco controverso para algumas sociedades de ginecologia, ela acaba sendo uma alternativa eficaz para a melhora da libido. Em relação à questão do ressecamento, a utilização tanto de tratamentos que atuam sobre o corpo todo, como uma terapia estrogênica, ela pode ser também restrita à parte somente vaginal, com um pouco de limitação em termos de eficácia dessa alternativa. Outro ponto que é muito importante comentar sobre o climatério e a menopausa são os tratamentos adjuvantes e que talvez não seja tão adjuvante, pode ser inclusive protagonista de todo um tratamento dessa situação, como atividade física, uma dieta balanceada, a utilização de alguns tipos de alimento como fitoestrogênios, alimentos que possam de certa forma levar uma proteção cardiovascular. Eventualmente alguns alimentos podem até ter alguma eficácia na melhora dos fogares, mas isso é uma resposta individualizada, que deve ser realmente avaliada por meio de um especialista. E quais são os principais exames que uma mulher, após esse período, deve fazer de uma maneira corriqueira? Obviamente, a mamografia, ultrassom de mama, exame de colesterol, de triglicérides, de glicemia, de avaliação de função hepática, ou seja, do fígado, avaliação da função dos rins, verificar se tem alguma anemia. E também cumpre comentar a importância do ultrassom do útero do ovário, porque a partir dessa fase aumenta o risco também do câncer do ovário e também do endométrio. Assim como é muito fundamental que a mulher avalie o seu risco de osteoporose, porque é uma das doenças mais graves que uma mulher pode enfrentar após o período da menopausa. Eventualmente fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, porque se listar a frequência de câncer que uma mulher possa ter, o câncer do cólon é a terceira mais frequente, ficando somente abaixo do câncer de mama e de pulmão. E o quarto câncer, o câncer de endométrio, que pode ser precocemente diagnosticado por meio de um ultrassom endovaginal rotineiro. Gostaria que vocês deixassem novas dúvidas, novos comentários, dessem seu like para que possamos cada vez mais postar informações que possam ajudar a vocês a desmistificar algumas dúvidas. E na internet atualmente observamos muitas opções e é muito importante que a gente possa diferenciar a eficácia e a comprovada segurança de muito delas. Portanto, fico no aguardo de novas dúvidas que possam surgir por parte de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo.